Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas. Estamos iniciando a nossa escola dominical dessa manhã e o nosso texto dessa oportunidade é a Epístola de Tiago, no capítulo 4, versículos de 1 a 10. Pause esse vídeo, encontre o texto e volte para nós fazermos essa leitura juntos. Diz assim a palavra do Senhor: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir direção e orientação do nosso Santo Deus, nosso Santo Espírito. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor, oramos agradecidos por mais essa oportunidade que nós temos de meditar na Sua Palavra. E a nossa oração é pedindo para que o Senhor fale aos nossos corações, nos capacite a compreendermos a ministração e exposição da Sua Palavra, para que possamos nos adequar à Sua vontade. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém. Meus queridos, a nossa lição de hoje é a lição de número 7, obstáculos, relacionamentos de cabeça para baixo. Já parou para pensar que todo relacionamento tem conflitos, tem atritos, tem arestas que precisam ser aparadas? O conflito entre outras pessoas é um dos métodos que Deus usa para nos colocar no devido lugar. É o meio que Deus usa para nos mostrar que a gente não é tão bom quanto a gente pensa. E nessa oportunidade nós vamos aprender um pouco a respeito de como os nossos relacionamentos dão errado por nossa causa. Como que a gente pode melhorar, como que a gente pode desenvolver os nossos relacionamentos. É inevitável a gente parar para pensar que relacionamento tem problema. E diante disso, dessa inevitabilidade, a gente tem duas situações ou dois comportamentos básicos: o de fugir totalmente dos relacionamentos e o de tentar enfrentar. Se você foge dos problemas, se você foge das complicações dos relacionamentos, você não vai ter problemas, mas você também não vai ter a felicidade dos relacionamentos. Se você decide enfrentar, você vai ter alguns problemas, vai se magoar, vai se ferir, mas vai ter realmente a alegria dos relacionamentos. Cabe a você decidir qual caminho você deseja estar trilhando. Se é o de enfrentar, continue assistindo esse vídeo. Se é o de fugir, assista ainda mais esse vídeo para você entender a importância dos relacionamentos e de como, de fato, eles podem ser benéficos para as nossas vidas. Como, de fato, eles são benéficos para nós. Você enfrenta ou você foge? Só tem essas duas opções. E a gente vai ver um pouquinho mais a respeito disso. Começando aqui, nosso primeiro ponto: a causa e cura para os conflitos ímpios. Já parou para pensar sobre o porquê que nós brigamos, porquê que nós discutimos, porquê que tem tanta aresta a ser aparada nos relacionamentos? Porque realmente a gente tem tanta necessidade de estarmos falando o nosso ponto de vista, de demonstrar ao outro que nós estamos certos e eles errados? Nessa oportunidade a gente vai ver um pouco mais a fundo a respeito disso e a gente começa já entendendo que, como não tem a maneira correta de evitar os conflitos para manter os relacionamentos, é preciso a gente aprender a lidar com eles. E para aprender a lidar com eles, a gente precisa aprender a identificar a origem, a raiz desses conflitos, dessas arestas a serem aparadas. E para encontrar ajuda, a palavra de Deus nos mostra que a gente precisa ter um coração quebrantado, puro, humilde, desejoso realmente de ser tratado.
E aqui, em Tiago 4, de 1 a 10, a gente vê algumas orientações práticas para a gente entender realmente como que a gente pode ter um coração dessa forma. Começando aqui nos versículos de 1 a 3, a gente tem: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Primeira orientação que nós temos, nesse nosso primeiro ponto, é pergunta número 1. Por que brigamos uns com os outros? Normalmente nós dizemos o seguinte: eu fiz isso porque você fez isso e aquilo outro. Nós temos uma necessidade muito grande de nos afirmarmos, de demonstrarmos o porquê que nós estamos certos e o porquê que nós estamos chateados. É uma necessidade muito grande do eu, de demonstrar que, de fato, nós estamos chateados, nós estamos realmente desgostosos com a situação. Nós sentimos na obrigação e no direito de demonstrar que o outro nos feriu. É centrado em nós. Se há algo de errado no relacionamento, é que tem muito de nós, muito do eu no relacionamento. Quanto mais o seu relacionamento é pautado em você, mais você vai ter conflitos, mais você vai ter dificuldades. Algo certo sobre o relacionamento é que, de fato, um dos dois tem que doar-se, um dos dois tem que abrir mão. Se só uma pessoa abre mão, o relacionamento tende a ter dificuldades. E se você é a pessoa que não abre mão de forma alguma, você é a pessoa que contribui mais para ter conflitos no seu relacionamento. Tanto que nos versículos que nós lemos, o apóstolo Tiago usa a palavra prazer, que pode ser traduzido para a nossa língua de uma forma mais clara, a respeito de prazer egoísta. E a gente tem algumas orientações práticas para a gente entender no que consiste esses prazeres egoístas. Como, por exemplo, o prazer egoísta ele não reside somente nas coisas erradas de fato. Tem muita coisa boa que o nosso eu faz com que seja uma coisa ruim. Por exemplo, o conforto. O conforto é algo que a gente é benéfico para as nossas vidas, mas que nós, através do nosso eu, através do nosso egoísmo, fazemos ser algo ruim. Por quê? Nós temos medo do trabalho duro, do trabalho árduo, e nós preferimos a zona de conforto. E nós entendemos que o outro deve fornecer esse conforto a nós. Nós ficamos estáticos e o outro faz todo o trabalho. É como se fosse um marido totalmente alheio à casa e que fica de braços cruzados, mesmo no período de quarentena, esperando que a esposa, as filhas, os filhos estejam fazendo todo o trabalho. Ele não contribui sequer tirando a roupa que deixou espalhada pela casa, sequer guardando o calçado, lavando uma louça e o que dirá fazendo parte de uma tarefa doméstica da casa que ele mora. O medo do trabalho árduo faz com que a gente opte pelo conforto, que os outros nos sirvam e a gente fique sendo apenas uma pessoa que vai ser servida constantemente. Além disso, nós temos o prazer também, porque a gente abraça o hedonismo, a ideia de prazer pelo prazer, e o outro que se vire para atender os nossos caprichos. Nós temos medo da dor, nós temos medo do sofrimento, e por isso nós queremos que o outro atenda os nossos caprichos de qualquer forma. E ele tem que se virar realmente para nos atender. A gente quer ser atendido e o outro serve apenas para isso. Além do prazer, além do conforto, nós temos o reconhecimento. Você faz uma coisinha pequena e espera que a outra pessoa note desesperadamente o que você fez. Se não falar que sua comida está gostosa no dia, você nem dorme. Se não falar que a casa ficou limpa o suficiente, nossa, você nem consegue ficar bem consigo mesmo. Se não falar que fez um bom trabalho em trazer comida para casa, nossa, você não mereceu o dia de trabalho, não mereceu o mês de trabalho. Nós temos um desejo muito grande de sermos reconhecidos. E se nós somos ignorados em alguma coisa, nós entramos em conflito. Nós entramos meio que em choque. Nós não estamos preparados para isso. Nós não sabemos lidar com o fato de que a gente não existe para ser reconhecido, mas para satisfazer a Deus. Sobre o poder. Nós queremos ter um poder muito grande sobre as outras pessoas, seja de manipular, seja de ordenar, e quando isso não ocorre, a gente fica muito chateado, fica de bico. A gente fica realmente, muitas vezes, angustiado, porque a gente não está com o poder nas mãos. A gente quer que os outros façam o que a gente deseja. Esse poder nas mãos é o que move, muitas vezes, os nossos relacionamentos a terem muitos conflitos. A gente tende a ter medo de receber a ordem dos outros ou não desejar receber a ordem dos outros. E por isso os nossos relacionamentos, muitas vezes, padecem pela nossa dificuldade de entender que não é a gente que manda no relacionamento.
é Deus. Não é a gente, é Deus. Controle. Gente, se tem algo que a gente tem muita dificuldade é de entender que a situação pode estar boa se a gente não tiver com tudo na palma da mão, né? E é por isso que muitas vezes a gente não entende que não ter o controle também é bom. Não ter o controle sobre a situação também é bom. A gente tem que aprender a descansar quando as coisas não saem da forma como a gente deseja também. Quando as coisas não estão realmente da forma como a gente planejou. Se saiu do que a gente planejou, pode ser bom também. Não é algo tão ruim. Não é algo tão maléfico para os nossos relacionamentos. E é por isso que quando a gente entende que muitas pessoas têm medo de perder o controle ou do imprevisto, a gente vê como os relacionamentos padecem por causa disso. Sofrem muito por causa desse tipo de comportamento. E por último, a aceitação. Nós temos um desejo muito grande de que os outros vejam a gente e gostem da gente. É um desejo muito grande de ser aceito, ser querido, ser bem-quisto pelas outras pessoas. E quando a gente não consegue isso, quando a gente não recebe isso do outro, a gente pode muitas vezes acabar achando que não somos tão apreciados pelo outro. E a gente tem dificuldade nessa área das nossas vidas, nessa área para nós estarmos vivendo. Tudo isso que nós vimos faz parte exatamente do porquê nós brigamos, porquê que nós temos conflito com outras pessoas. Uma segunda divisão dentro desse primeiro ponto que nós temos é a pergunta número 2. O que se tornou mais importante do que meu relacionamento com Deus? O versículo de número 4 do nosso texto. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando colocamos algo em nossa vida acima de Deus, isso se torna prioridade para nós. Isso se torna um Deus na nossa vida, um ídolo na nossa vida. E é considerado pecado. Um dos 10 mandamentos é não ter outro Deus, não ter algo acima de Deus na sua vida. E é por isso que o resumo dos mandamentos também é amar a Deus com todas as suas forças e não deixar que nada e nem ninguém ocupe isso. Se você tem a sua satisfação acima do que a sua obediência a Deus, a sua obediência ela depende da sua satisfação. Então a sua satisfação está acima de Deus na sua vida. A imagem que nós temos é a seguinte: imagine e entenda que você é casado com Deus, é um relacionamento íntimo com Deus. E quando você deixa Deus em segundo plano na sua vida, você está adulterando diante dele, você está pecando diante de Deus. Por isso a imagem do adultério ela é tão forte para nós, porque o marido não deseja ser traído pela esposa, e a esposa, muito menos, deseja ser traída pelo marido. E é por isso que nós, enquanto servos de Deus, precisamos entender que no relacionamento, quando nós somos o centro, nós estamos traindo a Deus. Porque o nosso objetivo de vida é satisfazer a Deus e não sermos satisfeitos. O relacionamento, em primeiro plano, é para Deus, não para nós, mas sim para Deus. Agora você entende de fato o que as coisas boas e inocentes da vida, elas podem se tornar algo realmente pecaminoso, algo ruim, quando de fato é maculado, quando de fato é manchado pelo nosso eu, pelo nosso egoísmo. Por isso é tão importante nós entendermos que o relacionamento ele existe para Deus e não para nós. O ponto principal do relacionamento é a glória de Deus e não a nossa satisfação. Não é o eu, é Deus. Qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus é uma traição diante dele, é um ídolo na sua vida, é um Deus na sua vida. Pergunte-se, o que na minha vida tem se tornado mais importante do que o meu relacionamento com Deus? O que na minha vida é mais importante do que Deus? É só você se esquadriar, é só você olhar para dentro de si e identificar o que você tem colocado acima de Deus na sua vida. O que você tem colocado acima de Deus na sua vida. Terceira pergunta que nós temos nesse primeiro ponto, que trata a respeito da causa e cura para conflitos ímpios, é o que Deus faz com pessoas que o abandonaram por outra coisa. Os versículos 5 e 6. Diz assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O que nós temos aqui, meus irmãos, é o entendimento de que quando nós nos afastamos de Deus, ele, através do seu Espírito, ele sente ciúmes, que a palavra de Deus traduz também como zelo. Não é porque Deus precisa de nós para alguma coisa, longe disso, mas é porque ele deseja ter um relacionamento conosco. É para o nosso bem. Não é para
para tornar Deus maior em alguma coisa, mas para o nosso bem. Deus deseja isso. E é por isso que nós entendemos que, por Deus nos amar e Ele desejar que nós tenhamos esse relacionamento com Ele de forma íntegra, de forma realmente fiel, Ele faz com que nós tenhamos dificuldades com outras pessoas. É o meio que Ele usa para nos fazer realmente estarmos bem com os outros, estarmos bem com Ele. É termos dificuldades, é termos conflitos nos relacionamentos. Basta que você olhe. Sempre que você tem alguma dificuldade no seu relacionamento, você se volta mais a Deus. E quando está bem, você tende a esquecer dele. Por isso, as arestas, os conflitos servem também para nós nos voltarmos mais independência a Deus, mais independência ao nosso Deus. O quarto ponto que nós temos aqui, a quarta pergunta nesse primeiro ponto, é: uma vez que fomos salvos, o que devemos fazer? São os versículos de 7 a 10. Diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificais as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. O que nós temos aqui, meus irmãos, é exatamente isso. O reconhecimento de que o amor redentor de Deus é para o nosso benefício e que nos leva a passar por essas dificuldades para nos humilharmos, para nós nos voltarmos a Ele, faz com que nós entendamos também que o nosso relacionamento, quando está distante do que Deus projetou, ele passa por dificuldades. Sempre que o nosso eu cresce no relacionamento, a gente passa por dificuldades, a gente passa por problemas. Por isso é muito importante nós entendermos que o arrependimento, o reconhecimento de que nós somos o ponto principal do problema ou do conflito no relacionamento, é o que faz nós amadurecermos e nos desenvolvermos, é que nós entendemos de fato que nós precisamos entender que nem sempre nós estamos certos, nem sempre nós estamos corretos no conflito, na adversidade, no meio do nosso problema. É por isso que o diabo, ele usa exatamente as sutilezas que nós deixamos, aquilo que nós entendemos como prioridade, aquilo que nós entendemos como ponto principal no nosso relacionamento, para fazer com que ele nos tente nisso, para nos afastar do nosso ponto principal, que é agradarmos a Deus. Por isso é tão importante nós entendermos que o que nós temos como prioridade é o que nos afasta do Senhor, e é o que nós somos tentados nisso. Seja poder, seja conforto, seja toda aquela lista que nós já citamos aqui. É importante nós entendermos que nós somos projetados para Deus, para satisfazer a Ele, e não para satisfazermos a nós mesmos. Por isso, o apóstolo Tiago nos mostra que Deus nos ordena realmente a sermos humildes e clamarmos pela ajuda de Deus, para não sermos dominados por aquilo que apetece aos nossos corações, por aquilo que deixa realmente aquele gostinho de saciedade fora de Deus em nossos corações. O que é pecado não nos traz satisfação. Por isso o relacionamento não dá certo quando ele é moldado pelo pecado. Não dá certo quando é moldado pelo pecado. Ao mesmo tempo que você é minimizado pela graça de Deus, seus relacionamentos melhoram. Quanto menos o seu relacionamento é moldado pela sua vontade e mais é moldado pela vontade de Deus, melhor ele se torna. Melhor, de fato, ele se torna. Pausa o vídeo, volte à lista toda que nós passamos aqui, converse com a sua família, veja onde vocês precisam melhorar e vamos para o próximo passo, que é o passo de resolução de tudo isso que nós vimos. Vimos o problema e agora a resolução. Segundo ponto, e agora? A prática. E agora a prática. Nosso primeiro ponto tratou a respeito do problema e agora nós vemos a solução desse problema. Como que nós podemos lidar com o conflito? Como que nós podemos resolver esses conflitos de maneira santa, da maneira como agrada a Deus? Nós temos aqui 5 orientações práticas que nos levam a compreendermos melhor isso. Primeira delas, entenda que o conflito é uma forma de Deus operar em nossa vida. De forma bem clara para você, o conflito é bom. O conflito é algo bom, porque nos mostra que nós ainda somos pecadores e que nós precisamos mais e mais de Deus. Precisamos mais de Deus. Entenda da seguinte forma. Deus, através de Cristo Jesus, ele entrou em conflito para nos salvar. Entenda que Jesus precisou se oferecer, precisou morrer, precisou ressuscitar, para que nós pudéssemos ter esse relacionamento com Deus. Deus realmente abriu mão da sua glória e abriu mão do seu Filho, único Filho, para que nós pudéssemos ser perdoados. Entenda que o que Deus fez por nós é o que nós devemos fazer pelo outro.
se espelhe em Deus. Em todos os seus relacionamentos, se espelhe em Deus. Abra mão do que for necessário para que você esteja mais próximo de Deus, agradando a Deus e assim melhorando o seu relacionamento. Não melhore o seu relacionamento para se voltar a Deus. Volte-se a Deus para melhorar o seu relacionamento. Quanto mais próximo você estiver de Deus, quanto melhor você estiver com Deus, melhor o seu relacionamento vai estar. Isso você pode ter certeza. Reflete diretamente nele ou neles, se você tiver mais do que um relacionamento a ser tratado. Segunda orientação. Identifique o que causa conflitos pecaminosos em sua vida. Identifique o que causa conflitos pecaminosos em sua vida. Lembra da lista que eu passei lá no início? Pare e olhe. Você provavelmente se identifica com pelo menos um ou com vários daqueles pontos ali. Identifique o que tem realmente feito você se afastar de Deus e comece a ter isso como claro para a sua vida. Olha, eu não posso fazer isso porque isso me leva a ter mais controle, isso me leva a ter mais poder, isso me leva a ter mais conforto, isso me leva realmente a desejar algo que me afasta de Deus. Você pode encontrar várias coisas daquilo ali, ou acrescentar outras coisas também. O importante é você ser honesto. Olha, eu preciso melhorar nisso, porque isso tem me afastado de Deus. Então eu vou realmente mudar isso, vou realmente andar de uma forma diferente, porque assim eu agrado mais a Deus e assim melhora o meu relacionamento. Revele realmente o ídolo que existe no seu coração, o que de fato tem te afastado da presença de Deus. Terceira orientação que nós temos. Dedique-se a uma arte de guerra espiritual específica e inteligente. Uma vez que você identificou o ponto ou os pontos que você precisa trabalhar, comece a ser honesto consigo. Comece de fato a usar todas as suas forças para não cair nessa tentação, para não cair nesse erro. Se você sabe que isso te afasta de Deus, comece a evitar. Comece a não desejar isso. Comece a trabalhar o seu coração para rejeitar isso. É fácil? Não. Mas é muito necessário. Meu irmão, entenda que ou você é totalmente entregue a Deus, ou você nunca vai ter um relacionamento bom de verdade. Nunca vai ter um relacionamento bom de verdade. A sensação de poder ser você mesmo com outra pessoa, ela só é boa quando você mesmo, o seu ser, de fato, ele é algo maravilhoso a ser mostrado. Quando não é, rapaz, fuja, né? Sai de perto, porque é difícil. Isso é muito importante para nós entendermos que ou a gente é realmente dedicado a combater o eu que se levanta, ou a gente é entregue a nós mesmos, ao pecado e à vontade de ser grande. Ou Deus é reconhecido através da sua vida, ou a sua vida realmente passará por dificuldades, tormentos e conflitos. Porque você não foi projetado para ser o destaque. Você foi projetado para mostrar a Deus através da sua vida. Através da sua vida. Quarta orientação que nós temos aqui. Pense na outra pessoa. E para isso a gente tem um segundo texto que eu vou te passar e peço que você pause o vídeo e encontre esse texto para ver comigo. Que é a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 14 a 18. 1 Tessalonicenses 5, 14 a 18. Nosso texto nos diz o seguinte: exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pense em outra pessoa. Existem diferentes maneiras de confrontar alguém. E o nosso texto nos mostra exatamente isso. 1 Tessalonicenses 5, 14 a 18. Há uma maneira certa de você abordar a pessoa. Em alguns momentos vai ser mais adequado você estar advertindo alguém. Em outros momentos vai ser melhor você estar encorajando. Em outras oportunidades você vai precisar de ser bem brando. Em outras, bem duro. Quando você for resolver o seu problema, o seu conflito, foque na outra pessoa. Não é no que você deseja ouvir, mas na forma correta de conversar com a outra pessoa. Lembre que você está tratando com outro ser humano. Não é um animal, não é um pedaço de pau, não é um pedaço de madeira. Você está conversando com alguém que tem sentimentos. E ser duro, desnecessariamente, faz com que, na verdade, você atrapalhe muito o desenvolvimento do relacionamento e a resolução desse problema. Por isso, o desejo de vingança, o desejo realmente de retribuição ao que a pessoa fez a você, entenda que deve ser descartado. Não devolva o mal com o mal. Se a pessoa foi grossa com você, seja educado. Você vai deixar a pessoa muito mais
constrangida do que se você for grosso com ela também. Se a pessoa foi indelicada com você, seja bem delicada com a outra pessoa. A sua maleabilidade nessa situação faz com que a pessoa se sinta bem mais constrangida do que se você derramar um toró de ofensas nessa pessoa. Por isso, quando nós temos relacionamentos a serem resolvidos com conflitos, né, a gente precisa realmente entender que não é sendo áspero, não é sendo indelicado que a gente resolve, mas devolvendo o bem pelo mal que nós recebemos, a gente resolve bem mais. O seu intuito com o mal é fazer a pessoa se sentir constrangida. E sendo educado, sendo bondoso, você atinge esse mesmo objetivo, mas com um efeito bem melhor. Com um efeito bem melhor. É o que o versículo de número 16 de 1 Tessalonicenses 5 nos mostra exatamente. Não devolver o mal com o mal, mas sim devolver o mal através do bem. Retribuir o mal que recebemos através do bem. Seja educado, seja comedido e veja como vai surtir bem mais efeito, vai ser bem mais efetivo no seu relacionamento. E a quinta e última orientação que o nosso texto nos passa, texto base, né, faça um plano para abordar a pessoa, que é o que Tiago nos mostra aqui. O que acontece? Nós temos aqui 6 passos que nos levam a entendermos melhor o relacionamento e resolvermos ele de maneira que não sobre espaços ali para novos problemas. Quais são elas? Primeiro, assuma qualquer pecado pessoal que você contribuiu à situação. Quando a gente vai conversar com uma pessoa para resolver, a melhor maneira de resolver isso é assumindo que você tem culpa também. Quando você conversa com alguém e assume que você tem culpa, você já desarma a pessoa de querer apontar o seu defeito, o seu pecado, o seu erro. Quando você já assume o seu erro, não tem onde a pessoa tocar para doer em você, porque você já assumiu o seu erro. Então, já comece entendendo que você contribuiu de forma negativa ao relacionamento também, que você é responsável por parte do problema. E aí você vai ter bem mais chances de a pessoa entender que ela também precisa pedir perdão, precisa reconhecer o seu erro. Comece assumindo que você também está errado. Segundo, fale claramente qual é o problema. Principalmente em pessoas que têm muitos problemas no relacionamento, é importante você falar sobre o que você quer resolver. Porque às vezes você vai falar sobre o problema A e a pessoa já vai estar querendo tratar o problema B. Vocês vão estar falando de coisas diferentes que não vai chegar no mesmo ponto. Chegue bem claramente à pessoa e diga, olha, aquele dia, ou ontem, ou anteontem, aconteceu isso e isso nessa situação e eu quero te pedir perdão por isso e isso que aconteceu nesse dia especificamente. Dessa forma, você tem mais facilidade de fazer com que a outra pessoa entenda onde você quer chegar, entenda realmente o que você deseja abordar com ela. Fica bem mais fácil, fica bem mais tranquilo de você de fato resolver esse problema. Um problema de cada vez. Um problema de cada vez. E de preferência, não deixe os problemas se ajuntarem. Vai resolvendo à medida que eles forem surgindo. Terceira orientação. Pondere as possíveis soluções. Mantenha o seu foco no problema que você quer resolver e venha com o desejo de lidar com ele. E você não venha com uma solução já pré-determinada, mas esteja disposto a construir uma solução com a outra pessoa. É uma solução que os dois estejam de acordo. Porque aí não fica parecendo que foi premeditado tudo que você falou anteriormente, mas que você está com o coração aberto para de fato resolver essa situação. Quarta orientação. Realize a solução escolhida por ambos. Uma vez que vocês identificaram a melhor solução, realmente coloque em prática. Realize de fato. Não apenas concorde e deixe para lá. Sente, realize e realmente dê o máximo de si para fazer aquilo que vocês combinaram. Porque o combinado não é caro. Se os dois concordaram, os dois têm que fazer. E não cobre o outro primeiro. Faça a sua parte. Faça o que depender de você para que tudo vá bem, para que tudo realmente corra como vocês combinaram. Quinta orientação que nós temos. Avalie a realização. Muitas vezes a gente se esforça muito no início e ao longo do tempo a gente vai deixando para lá. Esforce-se para estar vigiando, para ver se você realmente está se doando ao máximo para resolver a situação. Se os dois estiverem se doando ao máximo para resolver, ao invés de ficarem cobrando um ao outro, pode ter certeza que a situação vai ser resolvida com muito mais rapidez e tranquilidade. Faça um compromisso de encontrar com a pessoa e vocês mesmos se avaliarem. Olha, eu estou conseguindo. Olha, eu não estou conseguindo. Preciso de ajuda, preciso realmente de
de um suporte melhor para estar resolvendo isso. Sejam sinceros e marquem encontros para vocês estarem realmente resolvendo o problema. E a última orientação que nós temos é a seguinte: se você ficar preso e a situação não melhorar, esteja disposto a procurar ajuda de fora. Se você, cristão maduro, viu que a situação não está dando certo, entenda que você precisa de outra pessoa para ajudar. Se você tentou tudo o que eu falei até agora, o que a palavra nos mostra, e não deu certo, procure uma pessoa mais madura, mais capacitada do que vocês para ajudar na situação. Uma pessoa que, de preferência, seja neutra na situação, não tenha um lado, não tenha partido na situação, para ajudar realmente a resolver. Pode ser um cristão mais maduro da igreja, pode ser um oficial da igreja, pode ser o seu pastor, mas o ideal é que resolva-se. O ideal é que resolva-se a situação, e que se você viu que vocês não conseguem resolver sozinhos, busquem ajuda de fato. Busquem ajuda de fato. Portanto, meu querido, quando Deus está em primeiro lugar, o que vem em segundo, de fato, é desfrutado com alegria. Entenda tudo o que nós estudamos aqui, assista de novo o vídeo se for necessário, mas volte-se ao Senhor para estar melhorando os seus relacionamentos. Ninguém é bom o suficiente para não precisar de melhorar. Todos nós precisamos reconhecer os nossos erros, os nossos limites e as nossas necessidades. Volte ao Senhor, peça a Ele por orientação e peça a Ele para estar guiando realmente os seus passos, estar guiando os seus relacionamentos. Que Deus abençoe ricamente você e o seu cônjuge, a sua família, e sejamos todos nos humilhando diante do Senhor para termos relacionamentos melhores. Que Deus os abençoe e assim sejamos hoje para todo sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos capacite a vivermos dessa forma. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor, agradecidos pelas nossas vidas, agradecidos ao Pai por tudo que o Senhor tem feito por nós. E nesse momento nós pedimos que o Senhor esteja incomodando os nossos corações, nos capacitando verdadeiramente a vivermos da forma como agrada ao Senhor. Nos capacite a nos humilharmos, a nos voltarmos ao Senhor e a vivermos em exclusividade de vida ao Senhor. Que o propósito maior dos nossos relacionamentos seja agradar a Ti e não nos satisfazer, ó Pai. Nos capacite a vivermos assim para o Senhor e que assim vivamos, hoje e para tudo sempre. Amém. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, e que assim você possa viver e assim você possa desenvolver os seus relacionamentos, não apenas para a sua satisfação, mas principalmente para a glória do Senhor. Que assim nós vivamos para a honra e glória do nome dEle. E assim eu despeço de você nessa oportunidade. Fique com Deus, converse com a sua família e desenvolva os seus relacionamentos. Um forte abraço e até mais.